Olá, pessoal! Estou aqui para explicar um pouquinho sobre o TCC da Unicesumar, né? Como que ele funciona. Eu já começo dizendo para vocês não esquecerem de baixar o formulário padrão, que está lá no estúdio, nos materiais da disciplina de vocês. E é fundamental que vocês baixem esse arquivo, porque ele já vai vir com a logo, já vai vir na formatação correta, então vai ajudar muito vocês. Porque senão vocês vão ter que fazer do zero, vai ser muito pior. Então não esqueçam de baixar. Então, para começar, né, tem a capa aqui. Não tem muito o que explicar, que é só vocês substituírem, né, as informações com o nome, título, a cidade do polo de vocês, o ano, né? E aqui não pode esquecer também de colocar o nome do orientador de vocês, do professor dessa disciplina. Depois vai vir a parte de resumo e palavras-chave. Resumo é basicamente o resumo do que vai ter no trabalho. Então, ele vai precisar de várias coisas, da problemática, dos objetivos, enfim, vai ser um resumo de como vai ser esse trabalho. Eu aconselho vocês que vocês deixem ele para o final. Não tem como fazer esse resumo no começo, depois vocês vão acabar mudando de todo jeito. Então deixa para o final, que no final, depois que vocês fizeram tudo, vocês conseguem fazer esse resumo. E só lembrando, gente, que ele tem que ter ali no máximo 250 palavras e vir em um único parágrafo, igual tá aqui, tá? Então não divida ele em vários parágrafos, porque é um parágrafo só e é mais ou menos nesse tamanho aqui mesmo, tá? E depois as palavras-chave, que são as palavras que expressam as ideias centrais desse trabalho. Então, vamos supor que vocês estão fazendo sobre, sei lá, prevenção de acidentes domésticos. Vocês poderiam colocar de palavra-chave acidentes domésticos, tá? Porque não precisa ser uma palavra só, pode ser tipo duas palavras, né? Acidentes domésticos, prevenção, algo nesse sentido, tá? Tem que ser de 3 a 5 palavras. Dessa forma que está escrita aqui, ó, desse mesmo jeito. A primeira letra em maiúsculo e ponto para separar cada palavra. Depois disso, tem o abstract, que é basicamente o resumo, só que em inglês. Aqui, gente, não é obrigado vocês fazerem, tá? Não é obrigatório. Então, se vocês não quiserem, é só arrancar isso daqui e seguir, tá? Mas se vocês quiserem, é só colocar o resumo em inglês, né? Traduzir o que vocês colocaram lá em cima. Depois vem a introdução, que eu também recomendo que vocês façam por último, tá bom? Mas só para explicar mais ou menos, a introdução tem que ter, em média, ali 5 parágrafos, tá bom? Não esqueçam, gente, sempre tem que estar em 1,25, tá? O espaço aqui do parágrafo. E aqui vocês vão, basicamente, informar sobre o conteúdo, né? Vocês vão contextualizar sobre o que vocês estão falando. Então, por exemplo, né, o exemplo que eu dei lá sobre acidentes domésticos, vocês falariam, os acidentes domésticos vêm acontecendo por tais causas, e por isso é muito importante prevenir para não sei o que, não sei o que. É basicamente isso que vocês vão fazer, tá bom? E depois, mais aqui para o final, vocês vão colocar, né, qual que é o objetivo com esse trabalho e também como que esse trabalho vai estar estruturado. Então, vocês podem colocar, por exemplo, assim, nesse trabalho abordaremos sobre os principais aspectos da prevenção e quais são os benefícios dessa prevenção, quais são os passo a passo, enfim, nesse último parágrafo, pelo menos, deixem para colocar resumidamente como que será apresentado esse trabalho, né? Como será dividido ele. E também não deve ter citação direta aqui na introdução. Então, o que é citação direta? É quando você cita um autor usando as mesmas palavras dele. Então, se vocês forem citar algum autor, coloque nas suas palavras, tá? Não esqueçam de colocar que é uma citação de um autor, mas não reproduz exatamente as mesmas palavras que ele disse, porque, né, segundo a Unicesumar aqui, não está certo, ok? Depois vocês vão vir para o referencial teórico, que é basicamente o desenvolvimento do trabalho. Então, é a parte maior, é onde vocês vão explorar realmente o conteúdo, né, que vocês estão trabalhando. E aqui, gente, vocês vão ter que colocar citações diretas e indiretas. Então, só lembrando, né, que citação direta é essa citação que eu acabei de falar, que é quando você usa as mesmas palavras de um autor.
Então, se vamos supor que lá que o Martins falou que é muito importante prevenir acidentes. Daí se você for usar essas mesmas palavras que ele, tá sendo uma citação direta. Você tem que colocar entre aspas e citar, né, o nome do autor ali e o ano. Agora, se for uma citação indireta, você vai falar tipo assim, segundo tal pessoa, é muito importante prevenir. Você vai usar suas palavras, mas de todo jeito vocês têm que citar esse autor, tá bom? Porque senão corre o risco de dar plágio, né, gente? E se for uma citação direta, né, que você vai usar exatamente as mesmas palavras que ele e der mais de 3 linhas, tem que vir nesse formato aqui, ó, ele mais espaçado, né, a partir do 4 aqui. E com um tamanho menor, enfim, igual tá escrito aqui. Gente, essa parte vocês explorem bem, coloquem tudo que vocês querem. Então, coloca, vamos supor, tá? Só exemplificando de novo, que se fosse sobre a prevenção de acidentes, vocês têm que falar o que são esses acidentes, quais são os benefícios dessa prevenção, quais são as principais dificuldades de prevenir, enfim, quais são as consequências quando você previne. Enfim, vocês podem elaborar vários tópicos de acordo com com esse tema que vocês escolheram. E eu recomendo que vocês deixem pelo menos umas 4, 5 páginas para essa parte aqui de referencial teórico, porque lá no final o trabalho tem que ter de 10 a 15 páginas. Se aqui no referencial teórico, que é a parte maior, não tiver pelo menos umas 4 páginas, muito dificilmente vocês vão conseguir atingir essas 10 páginas. Então, a minha dica é que vocês procurem aí pelo menos umas 4, 5 páginas só para esse referencial teórico. Peguem bastante assunto mesmo, vai dividindo em intertítulos, né? Se ficar melhor para vocês, igual eles deixaram aqui. E explorem bastante mesmo, que essa parte vai fazer diferença, senão não vai bater a quantidade de páginas no final, vocês vão ter que depois voltar tudo aqui de novo, aí é pior, tá certo? Depois que vocês fizeram o referencial teórico, vem a parte da metodologia. Aqui, basicamente, vocês vão ter que falar quais foram os passos que vocês fizeram, né, o caminho para realizar essa pesquisa. Então, geralmente, né, a gente faz com revisão bibliográfica que seria basicamente analisar artigos, né? Enfim, as coisas que estão na internet, livros. Daí vocês colocariam, né? Por exemplo, este trabalho foi feito a partir de revisão bibliográfica, onde buscou-se artigos e livros da internet, do Google Acadêmico, do Cielo, enfim. Daí vocês têm que detalhar. Então, por exemplo, foram buscados 10 artigos dos últimos 10 anos. Enfim, vocês vão ter que detalhar como que vocês fizeram para fazer toda essa pesquisa. E aqui vai ser os resultados, então vocês vão ter que colocar os resultados que vocês obtiveram a partir de toda essa pesquisa, né? A partir de tudo que vocês fizeram ali no desenvolvimento. Quais que foram os resultados que vocês encontraram com isso? Então, por exemplo, né? Os resultados, né, mostram que a prevenção é a melhor escolha para conseguir prevenir, para conseguir diminuir os acidentes, enfim. Vocês vão mostrar quais foram os resultados a partir das pesquisas. E aqui na discussão, vocês basicamente vão ter que argumentar sobre esses resultados. Então, aqui é uma parte mais argumentativa que vocês vão explorar mais sobre esses resultados. Inclusive, dá para vocês deixarem no mesmo tópico, né? Um tópico só, que vai estar escrito daí resultados e discussão. Eu recomendo, porque daí vocês conseguem fazer uma linha de raciocínio só, já junta, né, os resultados com os argumentos, fica mais fácil, tá? Mas isso daí é opcional. E por fim, vocês vão fazer a conclusão, que o ideal ali é que tenha mais ou menos uns 3 parágrafos, desse tamanho mesmo, tá, gente? Aliás, em todo o trabalho é bom que tenha pelo menos umas 4, 5 linhas por parágrafo, tá? Parágrafo de 3 linhas não é muito curto, não é o ideal. Mas enfim, aqui vocês vão concluir, né? Colocar suas considerações finais sobre todo o tema, tudo que vocês desenvolveram nesse trabalho. E por fim, em uma página nova, vocês têm que colocar as referências. E aqui eu quero deixar bem claro que vocês só colocam referências daquilo que vocês citaram no texto. Então, não precisa jogar um monte de artigos só para encher de referência se vocês não tiverem citado esses artigos, esses trabalhos, tá, gente? A gente só coloca na referência aquilo que a gente realmente citou.
e tudo que foi citado, tudo que você falou, autor de tal, segundo não sei o quê, tudo tem que vir aqui na referência, senão tem muito risco de dar plágio. Então, não esqueçam disso, tá? No Google mesmo tem modelo de referência segundo as normas da ABNT, né? Que aqui é tudo segundo as normas da ABNT. Então, deem uma olhada para vocês conseguirem fazer certinho. E é basicamente isso, né? Tem que ter de 10 a 15 páginas lá da introdução até as referências. Então, foi um resumo, né? Porque é muita coisa para passar sobre TCC, mas é basicamente isso. Não é tão difícil, mas é muito trabalhoso, principalmente ali a parte de referencial teórico, que vocês têm que fazer uma boa pesquisa. Enfim, tem as normas da BNT também, né? Que é um pouquinho chato, mas depois vocês acostumam e pegam o jeito também. Então, só lembrando que eu trabalho, né, com TCC, eu ajudo vocês, corrijo. Então, se tiver qualquer dúvida e se vocês quiserem saber melhor como que funciona o meu trabalho, o meu número está aqui na descrição do vídeo, é só me mandar uma mensagem. Espero ter ajudado e até mais.